A Deus, a paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o pastor Lucas Magela. Bom, no vídeo de hoje, pessoal, estaremos aqui trazendo a lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2020, né? Lição essa que está em sua edição especial, todos nós sabemos, né? Devido à pandemia. E nós já estamos na lição de número 9, né? Lição de número 9 que traz por tema como vencer as oposições à obra de Deus. Como vencer as oposições à obra de Deus. O objetivo principal, irmãos, desta lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições e a realização da obra de Deus. Amém? Nosso texto áureo está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37, que diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Também a verdade prática está escrita assim, ó: Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Verdade, né? Certamente isso é uma realidade. O texto bíblico em classe é Neemias capítulo 4, verso 8 a 20 e 1 João capítulo 4, verso 4, né? Eu não estarei lendo para nós ganharmos um pouco de tempo. Vou ler só o versículo, até o versículo 10 aqui, que diz assim, ó: E ligaram-se entre si todos para virem a atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Amém? Vamos aí então agora para a nossa introdução da lição de número 9, que diz assim: Na lição de número 7, observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos, né? Nós já estamos acompanhando, né, irmãos? Como foi falado na lição de número 7, nós vemos bastante aqui sobre os samaritanos e a forte oposição que eles fizeram com relação à construção, à reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Nessa lição, nós vamos observar de forma mais detalhada as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los. Sabemos que esta lição, ela de fato é uma lição para as nossas vidas, né? Porque todas as vezes que a dificuldade se levanta, nós precisamos lidar com ela da melhor maneira possível. Vemos aí para o primeiro tópico, que diz assim, ó: qual a procedência desses ataques? É uma pergunta, né? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Então vamos lá. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Aqui nós já percebemos algo muito interessante, muito importante, que é o fato de, muitas das vezes, nós estarmos lidando com uma luta espiritual, uma luta, e pensarmos que essa luta ela deve ser combatida carnalmente. Sabemos que existe uma força por trás, há um mundo espiritual. Muitas das vezes, irmãos, por causa do problema, nós temos a tendência de não reparar. Você já notou isso? A gente tem a tendência de querer encarar o problema com as nossas próprias conclusões, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias convicções, quando na realidade, e muitas das vezes, nós precisamos entender que a luta que nós enfrentamos, muitas das vezes, ela vem de fato do mundo espiritual, os principados. Você pode notar que quando você começa a buscar a Deus em oração, parece que se levanta o inferno contra a sua vida, né?
Você tenta orar, você tenta buscar e, sei lá, parece uma muralha, algo de fato que atrapalha mesmo, né? Ó, qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Ela diz, portanto, tomai as armaduras de Deus. Então, essa é o conselho que Deus dá, né? Que a palavra de Deus diz quando nós estamos enfrentando uma luta espiritual, né? Porque nós pensamos que a luta espiritual ela está ligada somente a uma batalha, a uma luta carnal, quando na verdade existe sim o espiritual. Precisamos resistir no dia do mal, nós precisamos buscar ficar firmes no Senhor, né? Porque somente dessa forma nós vamos conseguir fugir da aparência do mal, somente dessa forma nós vamos conseguir lidar com a luta ou com o mundo espiritual. Terceiro ponto aí, ó, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus. Por quê, irmãos? Porque se você parar para analisar, a palavra de Deus também, ela diz que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Nós temos que entender que as coisas de Deus estão ligadas ao mundo espiritual, né? Então, o mundo espiritual, ele se discerne de forma espiritual para quem é espiritual. Se você não for espiritual, você não consegue perceber a luta, você não consegue perceber o que de fato está ali acontecendo, né? Olha aí a síntese do tópico primeiro que diz: a nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. É uma verdade verdadeira, né? Nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue. Nós precisamos entender que a nossa maior luta, ela está no mundo espiritual. Amém? Segundo subtópico aí, ó, o inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam que fazem estes fracos judeus. De fato, em nós mesmos somos fracos. É verdade. Paulo disse, quando estou fraco, na verdade é aí que eu estou forte. Quando nós atraímos para nós o título de sermos fortes, nós erramos muito, irmãos. Porque aí entra a soberba, entra a exaltação, entra a falta de humildade, entra uma série de fatores. Mas quando nós admitimos que nós somos fracos, muitas das vezes é aí que está a essência da vida espiritual. Ponto 2 do subtópico 2 aí, ó. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando o servo de Deus sofre escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Né, irmãos? É uma verdade. Olha aí. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa, né? Ele tenta causar desânimo, tenta causar mentiras, tenta causar boatos. Ó, o inimigo usa contra nós os boatos, né? Porque isso é uma verdade, isso acontece. Os samaritanos espalhavam calúnia contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Olha só, irmãos, que calúnia, né? Olha só que terrível luta que Neemias estava enfrentando. Neemias é despertado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. E o que acontece? Logo quando ele se levanta, porque é assim, irmão, todas as vezes, coloca isso na sua cabeça, no seu coração. Todas as vezes que você se levantar para fazer qualquer coisa para Deus, o que vai acontecer? O inimigo ele vai fazer de tudo para que você pense que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te escutando, né? Porque isso é uma verdade. O inimigo usa como arma de astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, intentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, o convite. Por quê, irmãos? Porque Neemias falou para que não houvesse mistura entre os povos. E os samaritanos sabiam disso, e eles estavam tentando atingir Neemias de todos os jeitos,
né? Olha aí a síntese do tópico 2. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Verdade. Terceiro tópico aí, irmão. Ó. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Sabemos que o segredo da vitória de Neemias foi a persistência e, antes de mais nada, irmão, foi o despertamento espiritual que Neemias estava sentindo, né? Qual é o segredo da vitória dos servos de Deus? É o despertamento espiritual, né? Quando nós somos despertados espiritualmente a fazer a obra de Deus, isso é uma vitória muito grande. É um tipo de segredo que não é segredo, né? Neemias, olha só, Neemias, ele obteve vitória. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus, né? Já ouviu aquele ditado? Quando você está fazendo uma coisa e recebe o apoio de outras pessoas, não dá vontade de fazer com mais vigor, né? Os judeus, eles também persistiam na oração, coisa essa que é muito importante na vida de qualquer crente, que é a oração, né? Precisamos buscar a Deus em oração, precisamos buscar a Deus na consagração. Devemos também orar muito, porque a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. A síntese, irmão, do tópico 3 é: Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que os servos do Senhor alcançassem êxito na sua missão. Então, irmãos, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós estamos a pregar e a fazer a obra do Senhor, sempre vai haver oposição, sempre vai haver luta espiritual, guerras espirituais, né? O mundo espiritual com certeza não será o mesmo a partir do momento em que você se posicionar, em que você for despertado a fazer a obra de Deus. Com certeza o mundo espiritual não será o mesmo. Então é muito importante, é de suma importância que nós venhamos entender que Deus, ele tem um plano nas nossas vidas, que Deus, ele tem um plano a se cumprir em nossa vida. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aqui essa oportunidade. Quero também dizer para você que aqui nós gravamos apenas alguns subsídios, né, que irão aí auxiliar na sua EBD, né? Então estou certo de que o Senhor está fazendo a obra. Olha aí também, vamos aí, ó, como devemos, cadê? Aqui, ó. Esse ponto eu achei muito interessante também, irmãos, que é o tópico 3, parte C. Aí, ó, é orar até que venha a resposta. Devemos orar até que. Olha só. Então, irmãos, a coisa mais importante que o crente deve fazer é orar, é buscar, é se consagrar. Porque quando o crente se consagra, quando o crente ora, certamente ele vai alcançar a resposta de Deus. Certamente Deus o recompensará. Certamente o Senhor dará o livramento. Então, que você possa compreender que as nossas vidas estão diante de Deus e que todas as vezes que você se levantar para fazer a obra de Deus, sim, irmão, vai acontecer, vai ter oposições. E essas oposições nós precisamos combatê-las. E como que nós combatemos essas oposições? É fazendo a obra de Deus, é orando mais, é buscando mais, assim como o povo judeu fez. Se levantou, o que eles fizeram? Eles foram orar, eles foram pedir a misericórdia de Deus, eles foram implorar para que Deus viesse e derramasse a sua graça, para que Deus viesse e não deixasse eles parar. A mesma coisa, irmão, deve acontecer na nossa vida.
Nós precisamos orar, nós precisamos nos consagrar, porque o mundo é assim, irmãos. Se nós nos deixarmos levar, é como Paulo fala, não vos conformeis, nós não precisamos, nós não podemos nos conformar com este século. Precisamos transformar nossa mente e o nosso entendimento. Amém, irmãos? Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Se você ainda não foi inscrito nesse canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, amém? Lembrando aos irmãos, caso você também não saiba, todos os dias aqui no canal eu estou postando uma oração às 15 horas, tarde da bênção, e também às 22 horas nós estamos fazendo uma oração para Deus abençoar a sua vida. Então deixa o seu pedido de oração nos comentários, para que assim nós venhamos orar pela sua vida. Amém? Um forte abraço e que Deus te abençoe.